Ah, nobres ouvintes das águas traiçoeiras de Tortuga, onde o rum corre mais livre que o sangue e as bandeiras negras dançam ao vento como almas penadas, bem-vindos a Crônicas do Bando do Goblin Cruel. Eu sou o cronista, com minha voz rouca como o estalo de velas rasgadas em vendaval, e vos trago o capítulo em que o bando do Goblin Cruel aporta no coração do covil pirata. Ganha um assento no Conselho das Sombras e uma bandeira rabiscada por mão infantil. Sentai-vos junto ao fogo da taverna, enchei vossas canecas com o rum quente de canela negra e ouvi com o coração acelerado, pois esta crônica se desenrola como o lento subir da maré no cais do dente do tubarão. Que as brumas vos ocultem dos olhos dos reis e dos capitães. Oh, ouvi, ouvi! Tudo parecia ainda calmo, apesar do local, no porto do Dente do Tubarão, aquele ninho de cobras e contrabandistas na ilha do Gancho Sangrento, onde as docas fedem a peixe podre e ouro roubado. Todos compravam e brindavam suas vidas felizes e livres, como se nem estivessem dentro de um covil de bandidos malfeitores e piratas. Então, numa certa manhã, ouviu-se o estrondo de trombetas alertando o porto de que algo se aproximava. Rapidamente a população local se armou, inclusive o bando, pois a regra era clara: ninguém invadia o porto do Dente do Tubarão sem pagar com sangue. Corpo preparou o barco para uma possível saída de emergência e no horizonte do mar viu-se um tremular fraco, mas constante, de mais de 1000 mastros. De cima da torre da Igreja Maior, outrora da Santa Cruzada, na Praça das Caveiras Quebradas, o vigia gritou com voz rouca: "Calma todos! É a frota pirata! Eles são do nosso lado!" Sim, a frota pirata era a maior armada livre a sangrar os mares sem responder a reino nenhum. Governada pelo Conselho Pirata, os maiores capitães das Ilhas de Tortuga aportaram próximo à costa e desceram seus líderes para formar o conselho na Taverna do Tubarão Afogado, na esquina da Rua das Âncoras Enferrujadas. Todos estavam curiosos por que haviam se reunido no Porto do Dente do Tubarão, uma vez que sempre ficavam em alto mar. A resposta veio mais rápido que esperado. Reforçaram o local com guardas e mandaram chamar o bando para ter uma palavrinha com eles. Rômulo estava com precauções, pois sabia que a colocação estratégica dos navios na costa impedia que eles pudessem fugir com o barco. Era uma arapuca perfeita, e aí ele entendeu que não estavam lidando com homens simples e rudes, mas verdadeiros comandantes piratas. A gente não está enrascado, está? Imagine sair de ser cueca de couro de rei para pedaço de couro de bandeira pirata. Isso não seria justo, não mesmo? Resmungava Thomas para Carmila, que estremecia pensando como poderiam ainda escapar daquela sem achar uma solução confiável. Sem mais alternativas, obedeceram ao chamado do Conselho Pirata e deslocaram-se para a taverna, que fora modificada por dentro para mais parecer um tribunal que um local de bebidas. São colocados diante do conselho, sentado à sua frente, e o mais corpulento dos líderes, o temível Capitão Barba de Ferro, com cicatrizes que contavam mais batalhas que anos de vida, toma a palavra. Estávamos ansiosos para conhecer esse grupo tão peculiar. Vocês têm dado muito o que falar em nossa comunidade e na Irmandade Pirata. Foram vocês que libertaram o povoado de Trincamar e também deram cabo do Morte Negra e sua tripulação? Diz com voz fúnebre, encarando o grupo com olhos quase mortos, daqueles que já viram muitas e muitas mortes em sua vida. Sim, fomos nós. O primeiro foi por necessidade de ouro, e o segundo foi por necessidade de sobreviver. Por isso viemos para o Porto Dente de Tubarão, conquistar nosso espaço como homens livres, sem medo de ser caçados e respondendo à altura, conforme formos tratados. Responde Rômulo, o líder informal do bando, com voz firme e sem titubear na frente daquele gigante, que de repente se lançou em grandes gargalhadas, trazendo risos junto aos demais que ali se encontravam. Os pequeninos ainda têm a língua afiada, e eu gosto disso. Afinal, ninguém é bandido por se defender, nem querer viver um pouquinho melhor com mais ouro. Mas estamos aqui para colocar ordem nas coisas, pois imaginem em nosso mundo se deixássemos correr solto, todos se matariam em pouco tempo, um roubando do outro.
Quer dizer que hoje não vão nos matar? Que sorte a minha! Diz Thomas, dando pulinhos de alegria e tirando mais risadas do conselho. Não, pequenino Goblin, viemos aqui registrar-vos na nossa armada e dar-lhes o livro dos juramentos, que são nossas regras, e marcar no nosso livro de heráldica a vossa bandeira pirata, pois todos devemos ter uma marca de reconhecimento dentre a Irmandade. Vocês têm alguma bandeira pronta para cadastrarmos? Pergunta o gigante, ajoelhando-se ao pequeno Thomas para tentar tolamente ficar em igualdade de tamanho. Thomas saca um papel amassado de seu pequeno bornal e mostra um desenho quase infantil de sua ideia de bandeira, uma caveira mal feita com as palavras cruel embaixo, que tirou um risinho disfarçado do gigante ao ver seus rabiscos. Eu já havia pensado nisso há um tempo, pois o barco é meu mesmo, e como capitão eu tenho o dever de fazer minha bandeira. Que você acha, amigo pirata? Essa bandeira serve sim, pois ela deve ser feita com a dedicação de seu capitão de corpo e alma, para dar valor ao navio que ele comanda. Então que seja essa bandeira seu escudo de honra, e que o nome gravado junto dela de seu navio no nosso livro seja O Barco. E todos explodiram em alegria e festejaram a chegada de um novo grupo de piratas desajustados, com um capitão Goblin cujas veias não corriam sangue, mas o próprio caos. O bando entendeu que ninguém poderia atacá-lo sem permissão do conselho, nem eles aos outros, e quem violasse as regras não amanheceria para ouvir o galo cantar. E que, se fosse trabalhar onde o conselho atuava, poderia pedir apoio pagando uma percentagem do saque que conseguissem. Agora eram oficialmente piratas dos mares de Tortuga. Depois de 3 dias de festas financiadas pelo conselho, com rum correndo como rio na taverna do Tubarão Afogado e na Praça das Caveiras Quebradas, os barcos aportados na costa mar se mondaram e sumiram no horizonte como fantasmas no entardecer, e a normalidade deu mais um tempo ao bando. Thomas saiu mais uma vez para desfrutar do novo cargo de capitão pirata, que no fundo deixou Carmila mais orgulhosa do que nunca. "Meu Goblin está subindo de vida, e isso é bom", pensava Carmila com um sorriso largo no rosto, enquanto Zana dava seus risinhos escondidos para não irritar ainda mais Carmila, que nunca admitia publicamente sua afeição maternal por Thomas. E depois de um tempo, Thomas vem com novidades como sempre. "Amigos, adivinhem que vosso capitão trouxe agora", disse Thomas enquanto segurava um porta-mapas na mão, brandindo-o no ar. "Creio que são mapas", disse Jazão com um sorriso nos lábios, se segurando para não irritar mais ainda o Goblin. "Aí não vale, você viu. Tá bom, dá uma olhada e vê se valem alguma coisa", complementou Thomas entregando os mapas a Jazão. Todos riram e Thomas entrou batendo forte a porta de seu camarote, resmungando: "Ultimamente ninguém sabe mais brincar, que chato." Jazão notou estupefato que aqueles mapas mostravam túneis antigos de navegação pelas ilhas de Tortuga. Como era possível Thomas ter adquirido algo tão secreto? Mas isso fica para outra história, pois teriam de esperar que um Goblin emburrado se acalmasse para que tudo fosse mais esclarecido. E o bando sabia que essas respostas os levariam a algum lugar mais longe, com mais aventuras, para o bando do Goblin Cruel. Ah, nobres ouvintes, quando um Goblin rabisca uma caveira torta e ganha assento no Conselho Pirata, até as ilhas de Tortuga tremem de riso e respeito. Até a próxima crônica, que as marés vos levem para longe das armadilhas e das bandeiras negras, e a lua alta de Selene vos guie em águas mais calmas. Boa noite, viajante. Presta atenção no horizonte durante tua jornada, pois se não identificardes as bandeiras que se seguem e se prevenir sem necessidades, amigos viram inimigos pelos simples erros de distinguir de quem vem de lá.